garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Olá, pessoal. Boa noite. 8h02. Começa mais um programa Bastidores. Não desta terça, nesta semana excepcionalmente, na quinta-feira, foi feriado na terça-feira, dia da Consciência Negra, portanto, então, bastidores hoje, quinta-feira, e o assunto, claro, política, Câmara Municipal. No finalzinho do ano vai ocorrer uma eleição super importante dentro do Legislativo, é uma eleição interna, e você que está aí acompanhando pode pensar, mas o que isso tem a ver com a minha vida, eu, cidadão? Né, Renata Reis? Trabalhei o dia inteiro para pagar as minhas contas. O que a presidência da Câmara vai influenciar na minha vida? Olha, influencia bastante, porque será escolhido, né? Seria o segundo nome político mais importante da cidade? O primeiro é o nome do prefeito, né, Renata? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. O segundo nome é o presidente da Câmara, né? Numa hierarquia é o prefeito, na ausência do prefeito, o vice-prefeito. Oi, Pablo. Oi, Nani. Tudo bom? Boa noite. Pablo Biasotto como comentarista hoje. Surgiu uma duvidazinha, você viu que eu já olhei aqui pro o Google, né? Google Pablo, né? Pablo, obrigada novamente por aceitar o nosso convite. O convite, estou virando quase móveis e utensílios aí do programa, né? Mas agradeço o convite, sinal que gostam do que eu falo. Mas aqui, não né? tem a menor dúvida. É que a gente te chamar para falar de Câmara Municipal, você quase não gosta, né? De falar de legislativo, né? É uma coisa que eu entendo muito pouco também, então me divirto aqui. Então, prefeito, vice, na ausência do prefeito, o vice, na ausência do vice, presidente da Câmara e na ausência do presidente da Câmara, de todos eles, aí sim o diretor do Fórum de Limeira, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, nós vamos falar aí do terceiro cargo da terceira autoridade aí do município, na ausência do prefeito e do vice, presidente da Câmara Municipal de Limeira, atualmente é o José Roberto Bernardo, que inicialmente tinha confirmado participação. Postamos a foto neste do Zé. programa, pois é, mas aí o Zé ligou anteontem para dizer que não se lembrava que tinha outros compromissos agendados para essa noite.
nós fazer o quê? Nós não vamos falar, não, você é obrigado a ir ao estúdio da A gente ficou Rádio meio Educadora. brava, viu, Zé? Só pra Sim, contar, viu? que fique registrado. Nós ficamos um pouco chateadas, viu, José? Porque é muito importante, né? Essa discussão, já que vamos falar de eleição, da mesa diretora da Câmara Municipal de Limeira. Porque a gente vai analisar também a atual presidência, né? Então, se ele estivesse aqui, já poderia responder algumas dúvidas. Exato, seria justo, inclusive, que ele estivesse aqui para rebater eventual crítica, né? Ou receber eventual elogio. Mas nós estamos aqui, então, com o Pablo Biasotto, ele é advogado, sempre colabora conosco, com discussões muito interessantes hoje, eleição da mesa diretora, e também, junto conosco, o vereador Lemão da Jeová Rafá. Sidney Pascotto, mais conhecido, né? Sidney Pascotto. Boa noite, vereador. Obrigada por participar do programa Bastidores. Boa noite, Renata, Nani, Pablo, aos ouvintes do programa Bastidores. É um prazer estar aqui e nós possamos ter uma discussão saudável sobre os destinos da nossa cidade, né? Que nós amamos, somos limeirense e amamos essa terra. Bom, a gente chamou também o pastor Newton Santos, né, Renata? Tá atrasado, hein, pastor Newton? Vai dar um furo que nem o José. Olha, ele tá chegando, ó, seu... Você já mandou um Mandei WhatsApp? mensagem pro Márcio Burato, que é o assessor dele. Falei, Márcio, cadê o pastor? O programa começando. Tá chegando, diz que 10 minutinhos ele já estará aqui. Pois é, fica aí registrado também a ausência nesse início de programa, Programa ao vivo, do minha vereador gente, né? Newton Santos, que é um pré-candidato, podemos dizer assim? Sim, é porque por que nós chamamos, então, o Lemão da Jeová Rafá e o pastor Newton para estarem aqui presentes? Bom, a eleição da mesa diretora, né, vamos colocar assim, ela pega fogo, né, Renata, nos bastidores. E os nomes, tanto do pastor Newton quanto do Lemão da Jeová Rafá, são os nomes que, por enquanto, estão colocados à mesa. Amanhã tudo pode mudar, viu, gente? Olha... Se é que tem coisa rápida para mudar, né, Pablo? É na Câmara Municipal. Gente, eu já acompanhei eleições, já tenho alguns anos de Câmara. Renata, já teve eleição da mesa, que estava assim, configurada a mesa diretora. Passou 5 minutos, pediram para suspender, entraram numa sala, se reuniram, a hora que voltou, aquele que era o vencedor saiu derrotado. É coisa de louco, né? Mas por que, na sua visão, Nani, depois nós vamos falar com o vereador também, acontecem essas mudanças todas? Por que Renata, tão repentinamente? Olha só, aí agora assim, a minha visão como São jornalista. interesses? Renata, é um cargo muito importante, né? Talvez a população não tenha a dimensão do que é ser o presidente da Câmara, talvez as pessoas que não acompanham tanto, é um vereador ali como os outros, mas não. O presidente da Câmara, ele tem mais poderes, e não falo nem de salário, porque o salário do presidente da Câmara, ele ganha um pouquinho a mais do vereador, mas as atribuições são muito maiores. Mas, como a gente já citou, seria aí o segundo nome mais importante da política, a autoridade mais importante aqui na cidade. E, Renata Reis, essa questão da estrutura da Câmara, da administração da casa. É o presidente, por exemplo, que administra o orçamento que vem da prefeitura. Me ajude a lembrar quanto é que foi desse ano agora. A gente já vai checar. Vereador deve saber O Lemão, com mais e agora? precisão. Você lembra? Não me lembro, mas eu acho que em torno de 25 milhões. Eu ia citar mais de 20 milhões. Então, quer dizer, É muita coisa. o presidente né? da Câmara tem 20 milhões em mãos para administrar o legislativo. Então, quer dizer, é algo, assim, muito importante. E aí, o que rola nos bastidores, né? É o presidente da Câmara que faz todas as nomeações da casa, porque cada gabinete, cada vereador tem seus assessores, mas tem a área administrativa, toda a funcionabilidade da Câmara e essa relação mesmo com o Executivo, né? Então, realmente, os bastidores fervem e estão fervendo atualmente aí nesta gestão. Pois é, e aí nós gostaríamos de saber do vereador Lemão da Jeová Rafá como está nesse momento. E se o Lemão já é candidato? Já podemos falar desse jeito, Lemão? O senhor é líder do governo na Câmara. Sim. Nós, como nosso grupo, que somos hoje em cerca de 14 pessoas... todos 14 vereadores, 14 então. 14 vereadores. São 21, viu, gente, no total. Todos têm a chance ou a possibilidade de ser candidato. Logicamente que algum pode destacar, mas aqui tem um interesse sim, outro não. Então nós temos lá alguns nomes no nosso grupo
que pode sim ser candidato a presidente. Lógico que o meu nome também está cogitado, eu estou ali também, me pus à disposição do governo, dos vereadores, do nosso bloco a ser candidato. Então, estamos lá fazendo a nossa parte. O que você acha, buscando Pablo? votos. É isso. O Lemão é candidato, né, É Pablo? candidato, né? Tanto que está aqui hoje, né, no programa. Se não tivesse aí sendo cogitado, talvez não estivesse no programa aqui hoje. A questão também é que a presidência da Câmara, o vereador sabe disso, é uma coisa desgastante. Por quê? Porque o vereador-presidente passa a ser, evidente, são 21 vereadores, mas ele passa a ser o rosto da Câmara. Ele passa a ser a vitrine da Câmara Municipal. E nós temos experiência falando justamente da questão de votos e o desgaste que isso traz. Nós temos o vereador Ronei, que passou por uma presidência e acabou abandonando a política partidária. Ronei é o vereador mais votado da história de Limeira, 13 mil votos, Foi o vereador né? mais votado, 13 mil votos. Apoiou na campanha o então prefeito Paulo Radich. Isso. Foi, né? Assumiu Tão traumática a presidência. Não, evidente que vários outros Ronei fatores sempre foi contribuíram para ele sair da vida partidária. Ronei sempre foi oposição. Sempre. É. Aí Paulo Radich venceu. Situação. Aí o Ronei se apagou, minha Sumiu. gente. A mesma coisa, na minha opinião, acontece com o José Roberto Bernardo. Com certeza. Todo mundo aqui vai se lembrar que o José Roberto Bernardo foi um vereador de oposição ferrenha, junto com o então vereador Júlio César Pereira dos Santos, atual vice-prefeito de Limeira. Eles eram grandes opositores. E aqui eu faço uma ressalva. Era representação no Ministério Público quase todo eu faço dia, uma né? ressalva. Eu enfatizo a importância de termos, sim, oposição. Não para ser sempre do contra. Porque não? Se é ele que apresentou isso, então não vou votar porque eu quero ser do contra. Não. É porque eu acredito, né, Pablo, que aumenta a discussão sobre determinado assunto, sobre determinada decisão que vai interferir diretamente na vida da população. Sem dúvida. E ainda continuando a questão do desgaste que a presidência traz, salvo engano, o vereador Newton Santos, que foi o vereador mais votado nessa legislatura, teve uma redução de votos, porque ele também já foi presidente. Então, tem o bônus e o ônus, né? Então, como a população vê o vereador-presidente como o principal rosto da Câmara, tudo que acontecer lá que os munícipes não se sentirem confortáveis e não gostarem, vão atribuir a culpa a ele. Evidente que, se você lembra em quem você votou, que nós temos esse problema no nosso país, as pessoas esquecerem Tem a quem pesquisa vota, aqui que a gente vai falar depois da pesquisa. Você que a vai Câmara atribuir aquilo que você não gostar ao vereador que você votou. Mas quando você não se lembra, você identifica aquele problema, você empurra aquilo para o vereador-presidente. Então, também, você tem que estar disposto, você tem que querer mesmo ser presidente da Câmara. Porque você coloca também, dependendo da atuação que você tiver enquanto presidente, você coloca uma futura reeleição em risco. No caso do Lemão, por exemplo, você está no terceiro mandato? Segundo mandato. Quer dizer, então já está naquela de querer ser presidente da Câmara, né? Já tá na hora de se lançar aí. Nós tivemos no primeiro mandato 1.115 votos, nesse segundo 2.165. Então foi um aumento substancial de votos e trabalho. Eu atribuo a trabalho. E às vezes o trabalho é formiga, né? Eu acho que às vezes as pessoas não notam o vereador, mas é o trabalho de você atender a população. Eu sempre falo, a gente é vereador agora de 300 mil pessoas, né? Você foi eleito por um nicho aqui, um nicho ali, mas você representa a cidade. E é a cidade que nós temos que cuidar. É muito interessante o que o Pablo falou de você dar sua cara bater. Porque toda a responsabilidade cai em cima do presidente ou do prefeito. Sim. E nem sempre tudo a gente pode fazer. Mas temos que botar a mão, temos que fazer, temos que lutar. Eu acho que chegou a hora. O Brasil pede mudança e nós temos que estar prontos. Eu acho que a partir do momento que você entra na política, você entra disposto para tudo. Tem que estar disposto a fazer. E fazer a coisa certa, fazer o bem. Nós estamos tranquilos, somos vereadores tranquilos. A Dani tem acompanhado toda segunda-feira lá. Eu acho que é isso que nós temos que fazer para a nossa cidade. Isso aí. Agora, Lemão, a Renata começou fazendo a pergunta, né, citando, você é o líder do Mário Botion na Câmara. Vamos imaginar, então, você presidente da Câmara. Você não acha que vai haver um conflito? Porque assim, as pessoas podem perguntar, mas ele já é vereador, então tem conflito? Mas é que isso é legítimo, né? O vereador, o prefeito sempre tem um líder, né? Que o representa. Mas olha, então posso fazer uma... já interferir, lógico, né, Nani?
A Nani, ela é jornalista pela Rádio Educadora, Gazeta de Limeira, está em todas as sessões que acontecem às segundas-feiras na Câmara Municipal. O Pablo Biasotto vive, né, respira a Câmara Municipal. Então, né? e eu estou aqui. Claro que algumas situações também faço coberturas jornalísticas, etc. Acompanha, com certeza. Acompanho, exatamente. Mas, assim, eu tenho muitas dúvidas que eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando também têm. Com certeza. Certo? Então, eu gostaria que o Lemão explicasse qual é a atuação do líder do governo na Câmara. O que ele faz, o que deveria fazer, ou o que poderia fazer e não consegue fazer. O que o diferencia dos outros Que é o vereadores, papel né? que o Lemão está desempenhando hoje. Exatamente. E que no passado, quem foram os últimos líderes? Jorge de Freitas, Jorge né? de Freitas do Mário, foi né? líder do prefeito na Câmara, porque ele saiu, Nani? Não, Você acha? ele deixou o cargo, Então. né? Na verdade, ele mesmo declinou do cargo. Será que desanimou? Mas na verdade a gente tem outras informações aí de bastidores, porque o Jorge, ele tem um temperamento totalmente diferente do Lemão. Talvez o Lemão, para brigar no bom sentido ali, para fazer a defesa de um projeto do prefeito, o Lemão é muito melhor do que o Jorge. Isso não estou dizendo que o Jorge é ruim, é uma questão de estilo, de oratória também, que isso ajuda muito. Então, o Jorge tinha algumas dificuldades ali que talvez o prefeito e o próprio Jorge entenderam que não era a melhor figura para simbolizar o líder, né? Mas explica, Lemão, o que faz um líder, então, do prefeito? Lembrando que o Jorge é um político de 1988. Pois né? Quantos mandatos, Jorge? Muito conhecedor das leis. Regimento interno, muito, né? Muito inteligente. Gosto muito do Jorge. Vejo nele um líder até nato. É questão que às vezes é desgastante, cansativo, né? Mas nós estamos lá representando, sendo líder do prefeito, no sentido de muitos projetos. Muitos projetos nós temos que conversar com os vereadores, porque às vezes alguns, ou às vezes as pessoas querem fazer oposição por oposição. Então nós temos que fazer Isso estudos, acontece, tá? conversas, e trazer o anseio da população e o que o prefeito tem de vontade de fazer pela cidade. É que, às vezes, as coisas partidárias atrapalham um pouco. Às vezes você, eu faço parte da esquerda, da direita, agora do independente, centro, centrão. Para a cidade não pode haver isso. Então, eu acho que a conversa nos bastidores, o Pablo teve lá, é o que vale. Às vezes, no plenário, de eloquência, o Jorge me bate de 10-0 em mim, 10-0, muito. O Jorge é muito bom na fala. Pastor Newton chegou, gente. Pode entrar, pastor. Amém. O pastor Newton, Tudo bem, pastor? Newton chegou. Então vai. Mas... Então... Pastor, o Lemão está explicando a função do líder do prefeito na Câmara. Tá. Muito. Boa noite. Boa noite a todos da mesa. Obrigado à Rádio Educadora. Boa noite, Lemão. Eu prometo que quando eleito presidente da Câmara, não chegarei atrasado. Não chegará atrasado. Nos meus compromissos. Muito bem. É isso aí. Foi um bom presidente. Nós estivemos na mesma Foram mesa. parceiros de mesa, Um parceiro e somos amigos. É apenas nesse momento... E nesse momento, concorrentes. Podemos ser concorrentes, mas nada vai mudar a nossa amizade, nosso compromisso de cidade, né, pastor Newton? Com certeza, com a população. Não sei, eu vim ouvindo no carro e compartilho dessa fala do Lemão, que não tem nada pessoal. Em tese, é a administração da Câmara Municipal. Quem vai decidir são os vereadores, não é? Embora, já procurei o Lemão, disse que a disputa ela é paritária, não tenho Então nada você já se contra coloca, ele. porque o Lemão ainda falou, não sei, pode ser que eu já sou tenho me candidato ou colocado não. Pastor já é alguns candidato. dias como candidato, porque eu tenho considerado o passado, considerado o presente e olho para o futuro. Entendeu? Então, eu vejo que nós podemos fazer algo bacana para a Câmara Municipal. E, na minha opinião, nós temos que nos colocar como candidato quando nós queremos fazer alguma coisa pela Câmara Municipal, pelo Legislativo, que é o órgão fiscalizador do
executivo, não é? Mas, Lemão, continua só para Desculpa, para explicar, aqui- então, a sua função, né, como líder do prefeito. Então, na a função Câmara. é nós levarmos até os vereadores projetos do prefeito, as ideias e tentar fazer uma explicação melhor. Porque, às vezes, as comissões, lembrando que para você ser vereador, infelizmente, basta a gente apenas saber escrever o nome. Às vezes eu fico indignado. Para ter o título, né? Agora, para exercer, precisa de capacidade, porque você é colocado diante de situações em que você tem que decifrar números, você tem que ler projetos, você tem que ter o mínimo de conhecimento da legislação, não é? Então... mas o que o Lemão está querendo dizer é que isso Qualquer um não pode é... ser. O Tiririca Isso é o não é exemplo, requisito né? para entrar, né? Para ser vereador. Mas quem sofre é o povo. Sem dúvida. Por isso que a escolha, O né? político não entra sozinho na votação. nem na Câmara e nem na Assembleia Legislativa. É a pessoa que coloca. Enquanto a pessoa não aprender a colocar, infelizmente... Mas também não é um pouco também de culpa, ou a maior culpa dos partidos, que também muitas vezes pensam no político midiático e não um político com capacidade, de fato, para representar o povo? Sim, mas a Constituição que diz isso. Então, não é nem o partido político. Enquanto não se muda a Constituição, eu acho que tem que se mudar a consciência da população, para que o nível possa subir. Porque senão, meu amigo... E nós chegamos com os projetos, nem sempre são fáceis para nós. Imagina o Lemão tendo que defender a planta genérica de valores do IPTU. A gente vai falar disso nós vamos falar depois. disso. Me desculpa, é um programa de debate. Como é que você e a gente defende tem que, isso? eu vim ouvindo e eu sou muito falante, eu gosto de explanar. Eu não vou votar no Lemão. E nem ele, se caso ele for o candidato e eu como candidato. Mas o porquê de eu não votar nele? Nada pessoal. Porque única e exclusivamente, porque eu acho surreal você pegar o líder do prefeito e colocar como presidente da Câmara. A gente fez essa pergunta Nós agora, fizemos se haveria mas conflito. pro próprio Porque- Lemão, nós Porque fizemos. vai haver Qual conflito. é a sua opinião? Vai haver conflito. A minha opinião é essa, eu acho surreal. Porque não é inconstitucional, mas chega a ser descabido. Não por ele, mas pela colocação. Pelo Veja, contexto do exatamente. cargo. A Pela Câmara... independência dos poderes, né? A Que Câmara, ela é um órgão fiscalizador do prefeito, não defensor do prefeito. Ela é fiscalizador. Então, o vereador Lemão, como ele está lá representando o prefeito enquanto como líder do líder, prefeito, ele defende. Se eu falar mal do projeto, ele vai levantar e vai falar bem. Ele tem essa função. mas e se ele, por exemplo, fala agora no programa aqui, não sou mais líder do prefeito, Mário, tô saindo fora, Aliás, tá? não, Tchau. me desculpa, não é nem falar mal do projeto. Se eu Não. criticar o projeto, não entender o projeto, quem tem a obrigação de explicar é o líder. do governo. É o líder. Tá, mas se ele sai dessa função de líder do governo, daí tá tudo bem. Mesmo sendo da base, enfim, tá tudo bem. Nos 45 minutos do segundo tempo, não. Na minha opinião. Essa é uma opinião Fala, particular Lemão. do pastor Nilton, tranquilo. Lembrando que eu continuo, mesmo sendo líder do prefeito, sendo fiscalizador, porque sou vereador. Não mudei minha função de vereador, não deixei de ser eleito pelo povo do mesmo jeito. Não, de E maneira continuo sendo fiscalizador dos atos do Executivo. Inclusive, faço parte dessa comissão como secretário de fiscalização do ato Mas do sendo Executivo. líder do governo, é claro, o senhor afirma que continua sendo vereador, fiscalizador, etc., mas tendo essa função de líder do governo, não ameniza eventual situação polêmica, complicada para a prefeitura, para o prefeito? Não se deixa de contestar muito mais? Não, lembrando que se for eu o candidato e for eu o eleito, outro virá como líder do governo do mesmo grupo que me elegeu. Então, eu não vejo problema nenhum, dificuldade nenhuma. Quem faz parte desse grupo que o elegeu?
Quem são os Que o líderes? elegerá, né? Que elegerá. Porque ele falou no Vão ter passado. 14 nomes. Não, ele falou no pretérito, o mas Nilton eu já acredito. perdeu, Isso, então, tá né? certo. Não, mas- Ele diz 14 precisa de 11 votos, né? Vocês confirmam. Mas então, O pera, Lemão não, disse que eu tem só falei no pretérito 14. porque ele falou o pode grupo ser que- que me elegeu. Que me elegeu. Entendi. Como tá certo. pré-candidato, talvez. Tá legal. Mas quem são os É vereadores? um grupo que, nesse momento, eu prefiro, assim, não citar os nomes. mas a gente pode É só citar. falar, é Mas só algumas o Nilton pessoas quiser têm- falar o que não, sobrou. dos do lado 14 dele, vai Eu, ficar os Pablo e 14. Renato, podemos citar Não, o... dos 14 eu também sou, porque eu não sou oposição ao governo. Qual foi o projeto que eu votei contra o prefeito? Eu apenas discuto os projetos, mas nunca fui ferrenho contra e nunca me posicionei como oposição. Então, dos 14 ele só tem 13. Só 13 Quem? votos. Essa é a conta que ele está fazendo, né? Ó, não, vamos falar fazer uma- rapidinho, ó. Vamos lá. E daí vocês podem, claro, os senhores, me desculpem, fazer sinal com a cabeça. Positivo, negativo, né? Ó, Vai lá, né? De quem eu acredito, assim, tenho quase certeza que estará com o Lemão ou com o grupo, entre aspas, do prefeito Mário Botion. Vamos colocar assim. O candidato do Mário Botion hoje seria o Lemão da Jeová Rafá, mas então o grupo que não é do Nilton. Então vamos lá. A doutora Mayra, correto? Vamos lá, Pablo. Você Não ajuda, sei, pode Pablo, ser, né? é que hoje está na atual Estevão. mesa, certo? Mas Então. o Estevão é o companheiro de partido do É, vereador mas eu Nilton, acho que o então Estevão é natural tá que com- vote com o no Lemão. pastor Nilton. Olha, Não, eu eu acho da seguinte Ele pode forma. votar em quem quiser, mas Eu sim, mas o subentende-se, passarinho né? pode cair do ninho antes da hora, pô. é verdade. Não é? Tem Mas janela o senhor partidária conta com pra isso, sair, então? Ah, tá. não é? Rafael Camargo, acredito que esteja por hora com o vereador Olha, Lemão. eu tenho uma opinião quanto a esses nomes. Nós não somos dois grupos. Essa é a minha opinião. Nós somos um grupo só. E, na minha opinião, temos que colocar o equilíbrio na Câmara Municipal. As pessoas já vivem dizendo que a gente é despachante do prefeito. É o verdade. poder Não é mais verdade? desgastado. Agora, É. não podemos, de maneira alguma, na minha opinião, torno a repetir, são 21 vereadores que vão votar. 21 vereadores. Nós não podemos, então, entregar o comando da Câmara, não pela pessoa, mas para o líder do prefeito. Não pode, então fecha a Câmara e dá a chave para o prefeito. Essa é a minha opinião. Olha, pegou pesado, pastor É Nilton. lógico. Quer se também temos defender, que tomar- Lemão? Não, temos que tomar cuidado também para não entregar a Câmara para pessoas que querem voltar, que um dia foram mandadas embora. Como o Silvio Félix? Pode ser. Por que não? Então, também temos que tomar cuidado. Eu tá acho quente que a coisa, gente. Eu acho mas- que existe, não, que não, existe não, Só porque um bom eu trabalho. apoiei o Silvio Félix na eleição. Não. Você apoiou o Radish, então o Radish quer voltar, então. Outras coisas, né? Então, mas estamos tranquilos. Eu acho que essa Não é a é? minha opinião. Também não podemos a deixar. Constância Mas se o Félix Silvio está com o quisesse pastor voltar, a Nilton. Constância poderia ser candidata Exato. também. O apoio, Nesta nas conjuntura. eleições, ele termina quando termina as eleições. Lá na frente, não vai ter mais coligação. Lá na frente não, daqui 2 anos já. Em abril. O meu Exato. partido não Começa. coligou, não teve coligação. O meu Nós também lançamos A não ser 32 candidatos apoio ao PSC. executivo. Então, o meu tranquilo. saiu sozinho. O meu também. Então, Então, nós somos imparciais. A eleição de apoio ao executivo, ela acaba na eleição. É óbvio que, como nós dizemos aqui, a gente tem amizade. Mas a ligação partidária, ela termina quando termina a eleição. Agora eu Senão, queria outra fazer eleição uma... eu posso não apoiar é outro. isso, não é Eu isso posso que a ser o Câmara candidato a mostra prefeito. hoje, né? Que não é isso que mostra. Eu queria mas fazer uma mostra. pergunta. mostra uma outra coisa. Não mostra essa desunião ou imparcialidade contra um outro governo. Não é isso que mostra. Porque nós vemos lá os grupos se formando de uma outra forma. E não é desse modo que o pastor Nilton está falando. Mas respeito a fala dele, estou tranquilo quanto a isso. Não vejo problema nenhum do líder do governo, porque qualquer um pode ser líder do governo. E com certeza alguém que votar em mim, ganhando ou perdendo, se não continuar líder ou continuar presidente, será o líder do governo. Isso é o normal, nós vamos trabalhar. Antes da Nani aqui, sobre esse comentário do senhor, tem um comentário aqui da ouvinte do programa, a Regiane Balabem. Aliás, tá te chamando de comunista, viu? Só Pois é, porque eu tô de É vermelho. o uniforme rádio inteira novo tá da comunista. educadora, Regiane. Comunista, pois é.
petista, da Venezuela, não é? Defende a ditadura de Cuba, Pois né? é, e por aí vai. Bom, e só para registrar aqui, você que está nos acompanhando, eu percebo que assim, as pessoas estão acompanhando Pode o fazer programa, perguntas, mesmo que mas- você não entenda de Câmara Municipal, Exatamente, né? mande todas as suas dúvidas, porque, olha, aqui nessa mesa pode ter certeza. Vamos eu tô junto apertar, com galera. você. Pastor Nilton, Eu Lemão, tô junto com né? você Vamos lá. aí e tô procurando entender um pouco mais aqui, porque é um assunto bastante complexo. Câmara é algo muito complexo. Pra muita gente é algo muito chato, viu, Renata? Diferente. Tem muito assunto chato na Câmara Municipal, mas a gente não... Aliás, a maioria é chato, né? É chato. Não, eu não sou Não é chato. chato. Ó, Não, me as pessoas, desculpem os vocês dois, mas assuntos, olha, os assistir assuntos. sessão da Câmara. É gente, eu difícil, fico lá até o né? final, Mas juro por porque Deus, tem as hora que eu. pessoas não entendem o rito. Não, mas da é muito Câmara. chato. E desculpe então- também vocês dois, mas tem vereador lá muito sem noção, que não para de falar. A gente precisa ter hora que precisa ir embora. A sessão precisa. Mas o A gente parlamento- precisa ir embora o jantar, parlamento- sabe? Às Tem vezes um não dá. rito, É tem pra que ser. parlamento. Vocês É, o precisam parlamento ser se mais fala. didáticos. Exatamente. É lógico. Vocês precisam. Não É, dá aí pra eu- ficar até meia-noite lá elogiando família, elogiando rua. Não dá, gente. Tem vários é vereadores difícil. que, assim, eu não acompanho todas as sessões, mas muitas vezes eu fico, né, acompanhando pela transmissão da Rádio Educadora, né? E eu vejo muitos vereadores mesmo, Nani, tem hora que cansa os Cansa pra vereadores caramba. falando, assim, o Wagner Barbosa é um deles. O Wagner não para de falar, gente. Gente, com Coitado. todo respeito Ele ao gosta de Wagner falar, ele gosta de Barbosa. falar. Veja bem, Realmente, ele é um dos todo que Gente, mais é fala. 11h58, né? Falta 2 minutos para meia-noite, ele usa a Mas palavra. escuta só, são 8 a 9 projetos por sessão. Cada projeto, cada vereador tem o direito de discutir 10 minutos. Mas não dá pra diminuir? Não, mas aí vocês que Tá, têm não que ter fala bom nada senso, também. não tem usa os como 10 minutos, usa você 3. expressar a sua ideia. Dá, Não eu dá concordo, pra não ser- dá, não dá. Eu também Dependendo da falo, complexidade Não dá, do... não, tem coisa que é difícil mesmo. Às vezes 10 minutos é até pouco. Agora, o vereador precisa ter consciência, você tem que levantar e colocar coisas propositivas. Mas- eu concordo com a Renata que em alguns momentos tem gente que levanta lá simplesmente para usar o direito da fala. Gente, só que é para aparecer. legítimo. Olha, eu vou falar uma Agora- coisa aqui para vocês. Como eleitora, como cidadã, quando o assunto não precisa se estender tanto e alguns vereadores querem usar esse espaço, olha, não dá voto. Mas é igual você... Não dá voto, não adianta, não Mas aparece. a Sabe atuação por parlamentar, eu quê? vou As ser pessoas... pautada só em querer Ó, fazer você já também, não é? passou Nas perto transmissões, de as uma pessoas pessoa que está saem- discutindo com a outra sem saber qual é o assunto? Você não tá Ontem nem o aí. Newton brigou com o Jorge. O Você Newton não surtou brigou, ontem. não. Brigou, não. Não, Discutível. foi uma briguinha, Eu falei foi uma umas briga. verdades. É. Falei umas verdades. Vamos então falar aos ouvintes, porque muitas pessoas não acompanham, estão acompanhando nosso Tem programa gente agora. boiando aqui, vamos, né? A gente não eu pode que ficar... aconteceu? O que aconteceu? Não, Que discussão foi essa? não foi. Não, foi uma atitude E o Lemão minha. defendeu o Jorge também. A Não, Nani por pondo quê? fogo na... Tinha um projeto meu desde do mês 6. Né? Eu disse 1 ano, e é isso que vai, porque até ele voltar vai mais 6 meses, esse projeto. Um projeto que ele faz com que todas as empresas, isso já é um decreto federal. Nós só temos que regulamentar na cidade. Todas as empresas que vão prestar serviço para a prefeitura, elas têm que contratar de 5% a 15% de jovens, entre 14 e 24 anos. É um projeto bom, ótimo. Nós estamos numa situação que de 100 pessoas que batem na porta do meu gabinete, 80 é procurando emprego. Então, veio Outra a coisa plenário, errada da população, viu? O vereador não tem que ficar arrumando emprego pra ninguém, gente. Pelo Exatamente. amor de Deus. veio a Bom, plenário, não é para se votar, e quem iria regulamentar era o prefeito. Se tivesse algum erro, alguma vírgula, ele regulamenta. Então foi trocado uma palavra onde eu coloco: se exige que a empresa apresente documentos formalizando essa contratação ou se comprometendo em contratar, ele trocou a palavra exige por
Requeiro. O Jorge emendou o projeto Nossa, eu na hora fiquei de louco. votar. E quando se emenda um projeto, para você que está nos acompanhando, ele sai de pauta, ele fica prejudicado. A emenda é para mudar um contexto, é para mudar uma ideia. Não um termo. Não uma palavra para fazer. Não, mas o projeto Lemão já voltar falou, mais olha, 6 meses vereador pra tem o trás. direito de emendar o que ele quiser. Tem, lógico que tem, mas com coerência, pelo amor de Deus, gente. É que o projeto dizia assim, que as empresas que participassem de licitações teriam que comprovar que tinham de 5% a 15% de pessoas Que tinham condições. Jovens, Ela não no pegou seu a jovens ainda. de 15 a 24 anos. A ideia é que quando a empresa fosse contratada, ela apresentar. Porque quando ela vai participar da licitação, ela nem sabe se vai ganhar, ela nem sabe quantas pessoas vão ter que ter. Mas ela tem que trazer Então, um documento. quando eu me ela tivesse comprometo em contratada, contratar. aí ela apresentar. Essa foi a ideia da emenda do Jorge. Então, não foi... Tanto é que, fazendo essa pequena mudança... Eu que vou fazer acredito um ofício que é amanhã para que necessário, vote a pauta na próxima semana. que é necessário, eu acho que não vai ter problema nenhum de ser votado e ser aprovado. Porque daí já é uma lei federal também, que de 5% a 15%. Mas se não regulamentar no município, Mas não desde que a acontece. empresa seja contratada. Como que você vai pegar uma empresa que vai prestar um serviço de construção para a prefeitura, você vai contratar menor aprendiz para trabalhar de pedreiro? Mas é menor. Mas é que a empresa de construção tem escritório, tem- Gente, é de 14 a 24 anos. Opa! Então, mas você não pode ele pôr contrata aprendiz numa 3, obra na parte... Mas ele tem serviço burocrático. Ele pode Uma contratar empresa de 50 empregados burocráticos é estagiário 5, 4, um estagiário 5 de pessoas. engenharia. Não é que Lembrando- está estudando de Eu menor não para ir sou lá contra. ver. Eu comecei a trabalhar quando eu fiz 11 anos. Eu também. comecei a procurar Com emprego. 12 anos não morri até Como eu não agora, achei tenho emprego, 46, tive que catar. E trabalho. Eu levanto 6h30 da manhã e durmo meia-noite Tive todo que catar dia. lata e esterco. Então era função, porque não tinha o que a gente fazer com Mas os 11 anos. tempos hoje mudaram. Hoje os tempos mudaram. Então eu não posso... Mas quando eu jovem tem que trabalhar. Eu também Jovem concordo. tem que trabalhar. O jovem Concordo. tem que trabalhar com... E Se também já tem pensar lei em tudo federal, isso, a gente tem que inclusive. trazer para Limeira. Porque Limeira tem um Mas monte de essa mudança desempregado, depois de desocupado. contratada. Então, Viu, a mas emenda agora- do Jorge era essa. Eu Depois de preciso ainda fazer o contratada. comentário da Regiane Balabem, pode ser? No fim a gente falou e foi cortando o registrando assunto. que as pessoas podem nos mandar perguntas, comentários, porque é muito importante que os vereadores esclareçam aqui, já que também né, são concorrentes aí para mesa diretora agora no final do ano. A Regiane Balabem diz o seguinte, vereador Lemão, líder do prefeito e fiscalizador não orna. Eu Quer comentar? respeito a opinião Da da Regiane? Regiane, eu acho que tem todo o direito, mas não concordo. Né? Respeitar, eu acho que é o que nós devemos fazer sempre com as pessoas. Eu visualizo, Renato e Nani, que compreendo a questão que o vereador Newton colocou, de ser um pouco incoerente, o líder do governo virar presidente. Não vejo incoerência, acho que incoerência não é a palavra certa. Porque existe costume que, por exemplo, o presidente da Câmara seja do mesmo partido do prefeito. Isso acontece, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado. Hoje, quem é o presidente? Isso acontece é do hoje, mesmo partido do governador. acontece aqui em Limeira. Acontece aqui em Limeira. O José Roberto Bernardo Mesmo é vereador partido. do partido do prefeito. O que eu visualizo? Que quando isso acontece, Fortalece o prefeito. fortalece o prefeito e reduz, de uma certa maneira, sim, o nível do debate fica um pouco prejudicado. Nada que abale o funcionamento do poder legislativo. Mas quando se tem um presidente, de uma certa maneira, a oposição, evidentemente, que não vai conseguir, porque, na maioria das vezes, o governante eleito elege consigo, no poder legislativo, um grande número de representantes do mesmo programa, ou que depois se aliam a esse mesmo programa. Mas quando se tem um presidente um pouco mais independente, nós vimos isso na atuação do vereador Newton, quando foi presidente da Câmara, no segundo biênio, os 2 últimos anos do vereador Paulo Radich. Estou errado? E o Lemão Foram 2 esteve na E mesa, o vereador né? Lemão também esteve na mesa. Nós tivemos uma atuação da Câmara Municipal muito mais efervescente o equilíbrio. nos 2 últimos anos do que nos 2 primeiros. Não que seja ruim ou bom, mas isso a gente consegue visualizar. E que acontece. jamais, o Lemão está aqui de prova. Jamais como presidente, e não sendo o queridinho do Radich, eu fiz algo para prejudicar o mandato dele. Por quê? Porque eu vejo que o presidente da Câmara, ele só tem responsabilidade a mais. Porque, para você ter uma ideia, ele nem vota.
Ele nem vota. O presidente os não vota, é só projetos. para desempatar, Ele né? cuida dos funcionários, ele cuida da Câmara Municipal, ele cuida do prédio da Câmara, ele zela pelo orçamento da Câmara. Lembrando que o orçamento cheio da Câmara era 32 milhões de reais, porque iria se construir um novo prédio da Câmara Municipal. Na minha gestão, aprovamos, e não foi eu que aprovei, foram todos os vereadores que aprovaram O Zé Roberto cortou todos os seus projetos, né? Ele rasgou o projeto e parou Mas a o Zé obra. disse que foi para economizar. Sim, mas me diga para onde foram os 10 milhões e cadê o prédio da Câmara? Nem os 10 milhões e nem o prédio da Câmara. Se tivesse construído, estava lá. Hoje, se chegar um cadeirante lá no gabinete da Câmara, também não é nada pessoal, porque eu sou amigo do Zé, assim como sou amigo do Lemão e sou amigo de todos. Mas é questão de visão. Hoje, se você estiver lá no meu gabinete e chegar um cadeirante, você tem que sair, porque não cabe. Não cabe. Não cabe. Você não consegue atender. Não cabe. Então, já está obsoleto. Porém, não deu certo, não construiu. Mas o que eu quero dizer é que agora os 10 milhões voltaram para o caixa da prefeitura. Não sabemos porque ele não é um dinheiro carimbado, ele vai para pagamento de contas. Caixa único. Caixa único e nem o prédio da Câmara. Se tivesse construído, estava lá. E eu não vou levar prédio da Câmara quando eu não for mais vereador. Um dia eu, o Lemão, seremos ex-vereadores. Não é? Nós vamos estar aqui só opinando na vida dos que estarão lá. Mas se tivesse, estava lá. Assim como eu defendo que tem que ter estrutura lá na prefeitura também, só que não é de minha competência. Então, o presidente é isso, ele cuida do prédio, ele cuida do orçamento, metade do orçamento é pagamento, pessoal. Não se iluda. Não vai se gastar tudo com a bel prazer. Não, metade é pagamento. É salário, férias, 13º. A gente sabe da dificuldade como a acessibilidade, por exemplo, para um cadeirante que vai lá nos gabinetes, enfim. Mas era o momento de fazer esse investimento? Quando será o momento? Quando a economia melhorar, não seria o caso? Porque Na paisagem a gente da vê crise. que a prefeitura vive reclamando de problemas financeiros para uma série de questões. Na política nunca é o momento. Você pode prestar atenção para você ver. Tudo que você for fazer que gerar gasto para a estrutura de prefeitura ou de Câmara, nunca é o momento. O senhor foi presidente da Câmara no biênio de 2014, Acho que 15 e 16. 2015, 2016. Se não me engano, foi em 2016 que foi a mesa diretora em que o senhor presidia, que apresentou um projeto de aumento de 103%, se eu não me engano, no salário dos vereadores. A população, por exemplo, caiu de pau em cima desse... Com razão, né, Renata? Desse projeto, né? Foi 103%. Eu agradeço até a sua pergunta, porque a gente tem um pouquinho de tempo para explicar. Fica à vontade. Há 12 anos, não se mexe no salário de vereador. 12 anos. Mas seria um momento, justamente no momento em que estávamos no auge da crise? O Tribunal de Contas, o próximo presidente, ele vai receber uma cartinha. Né? Ele vai receber uma cartinha findando o mandato, dizendo por que não mexeu no salário. Pode-se aprovar e pode-se não aprovar, mas é obrigação da mesa diretora, seja eu ou seja o Lemão, apresentar nem que seja 1%. Mas 103%? Porque a Constituição diz que o vereador, em cidade com mais de 200 mil habitantes, o salário dele é metade do que ganha um deputado estadual. Não é o vereador que vai ganhar muito, é o deputado que ganha muito. Porque a Constituição diz que o salário do vereador em cidade com mais de 200 mil habitantes é a metade do que ganha. Isso é o que diz a Constituição, não é invenção minha. Então, agora, não é presidente que aumenta salário. Isso, eu ia falar isso agora. Não a mesa é. diretora, isso está no regimento Não é. interno. Mas foi o que eu falei, Na a lei mesa orgânica diretora... do município, e a legislação determina que isso seja feito em no máximo até 60 dias Exatamente. antes da Aqui eleição. nesse ano tá na gaveta. E não são para eles próprios, são para os vereadores da legislatura. Só Lembrando pra que encerrar, esse pedido aí não era para a legislatura
É sempre para Isso, é subsequente. pra subsequente. Mas isso aí, Sim. né, pastor? Isso é um preciosismo. Acaba. Mas dos 21 votaram só Mas é 6. uma obrigação. E se a mesa não faz, Nani... Se não for pra salvo você, vai ser pro outro, mas o salvo gasto engano, público é o mesmo, eu não né? sei agora precisar qual artigo da lei nisso, mas se a mesa não faz isso, qualquer vereador, conseguindo lá mais algumas assinaturas, não sei o número, pode apresentar, porque isso é um dever. Agora, aprovar ou não é outra Cabe aos situação. vereadores. Agora, a apresentação é dever e obrigação. Agora, nós Mas 103%? apresentamos- Não, pode ser 0,1. Então, mas daqui precisa 2 anos, apresentar. quando for colocar para metade, não vai ser. Daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando for colocar para alcançar o que diz a Constituição, não vai ser nem 103%. Imagina para você ver, se já fazem 12 anos que não se reajusta. Eu sei, vereador, mas assim, eu não estou dizendo que é ilegal. Eu sei, É inapropriado, é Só que assim, imoral, não né? seria... Ao meu ver, o senhor me desculpa, não estou aqui querendo desrespeitar ninguém, mas eu vejo como uma afronta à eu população, também a vejo. grande maioria dos trabalhadores recebe um salário mínimo E de nós- R$900. Sim, E eu sei que vocês sim, não eu têm concordo. nada a ver com isso, Nós vocês não fomos- têm competência nós para fomos legislar. humildes, Pra aumentar o salário do nós trabalhador, fomos mas- humildes e corajosos. O Lemão estava na mesa comigo de apresentar um projeto revogando. Pessoal, não foi a hora. Voltaremos atrás. Eu assino, o vereador assina. Tanto é Porque que as como- pessoas entenderam isso, que quem votou contra não se elegeu e quem votou a favor está lá na Câmara. Porque com um salário desse, muitas vezes, eu não estou falando todo mundo, a gente nunca pode generalizar, a gente passa a verificar que começa a haver interesse pela política, não para representar de fato o povo apenas, pra ganhar bem, né? mas para Também ganhar concordo. bem, Exato. para Também ganhar, concordo. vou ter 4 anos de tranquilidade se eu for eleito, sou conhecido, vou lá, olha, 10 mil, 15 Concordo. mil reais, Mas vou o ganhar. desprezo por pessoas preparadas também pode acontecer. Por causa do salário baixo. Fato. Ah, sim. ou Não. Quando- Pode. Nós estamos vendo aí uma situação agora aqui, no Brasil. No governo do Dr. Paulo Radich vieram os cubanos. Agora vão embora. Não é? Sim. Achavam-se que era muito pagar para os cubanos. 10 mil reais. Agora é pouco para quem vai assumir. Pois é, troca Então, de são governo, pontos troca de troca a novos, visão, não é? troca o viés, Então, isso é coisa da política também, né? 10 mil era muito para pagar para eles, agora para pagar para mim é pouco. Então, é ponto de vista e eu vejo que nós somos... Mas vocês acham que vocês nós, ganham? Quanto vereadores, ganha o vereador hoje? Quanto vocês ganham? R$7.300. Vocês acham que é um salário... Bruto. Líquido, Vocês acham que é pouco? Líquido, R$5.600. Ah, mas isso daí, né, pastor, líquido? Todo mundo, Todo né? mundo Também ganha. tem o bruto e tem o líquido, com Sim. os descontos. Óbvio. Então, né? Lemão. Eu penso assim, salário, lógico, para quem recebe, todo mundo vai achar que é pouco, para quem quem ganha, paga é é muito. Eu acho que as pessoas às vezes não sabem a atribuição dos vereadores. As funções que eles têm que exercer na Câmara. Porque para todo mundo... Todo dia. Porque a pessoa a gente só vai, vai lá segunda. Segunda-feira à noite. E para quem quer participar, você tem atribuição todo dia. Porque temos as Exatamente. comissões. Mesmo você não fazendo parte de uma comissão, você pode estar lá como vereador, participar, saber se aquele projeto está aqui ou não está. Então, o trabalho... as pessoas chegam para mim, eu quero filiar no seu partido para mim... ser vereador, não é nem candidato, ele já vai ser vereador. Eu falo, o que eu faço? A primeira coisa, pede a conta do seu trabalho. Você trabalha onde? Se a pessoa fala na empresa A, B, fala, pede a conta. Por quê? Porque você não é só segunda noite que você vai. Você tem que ir nas comissões, nos eventos que a Câmara faz para as pessoas do município. Então, existem bastantes atribuições aos vereadores. Então, às vezes, a pessoa pensa só para uma segunda-feira é um alto salário. E também as responsabilidades, queira ou não queira, o vereador, ele decide leis para a cidade. São coisas importantes. Que se Claro. você não estiver preparado, não tiver tempo para você poder ler, estudar projeto, mesmo você tendo seus assessores, mas o voto final é seu. O assessor é super importante, é a extensão do vereador. Só que ele não vota. Quem vota é o vereador. E ele pode
aprovar ou não aprovar leis que podem prejudicar ou beneficiar a cidade. E ele pode sofrer sanções. Então vocês acham que é pouco o salário? Eu acho que é o suficiente para o vereador ser vereador. Agora, se ele for assistencialista, ele, além de ganhar pouco, a metade ele ainda tem que dar para os outros. Você Essa falou é a uma verdade. coisa, não é para ficar pedindo, porque todo mundo Não, é um absurdo, acha... né? O cidadão vai lá, vereador, eu tô sem emprego. Inclusive, eu estou fazendo vou apresentar para o atual presidente, talvez não dê tempo, mas para que se fixe um cartaz lá no hall da Câmara Municipal que é proibido pedir dinheiro lá dentro. As pessoas, de 80 pessoas que você está lá para acudir as pessoas. As pessoas tem pessoas que vão lá para pedir dinheiro. Vai. É assim, me dá 50, pastor Newton, Eu preciso não, comer? É assim? Eu estou Funciona? com a conta atrasada, eu preciso que o senhor me ajude. Eu estou com isso, eu preciso que o senhor me ajude. Tem essa receita, eu preciso comprar porque o poder público não dá. É isso, é direto. Embora nós temos a obrigação de pegar essa pessoa e levá-la no órgão público e exigir que o órgão público, por exemplo, se ela não tem dinheiro para pagar a luz, o Fundo Social tem que te ajudar. Encaminhamento. Mas às vezes a pessoa não quer passar por esse trâmite. Ela quer que você pague. Ela quer que você dê. E eu acho isso errado. Eu acho isso erradíssimo. Podem até achar ruim comigo. Mas, por exemplo, eu falo para a pessoa assim, olha, as igrejas têm o seu lado assistencial. Procuram a igreja. Ou não tem? Tem. A igreja católica tem. Tem, todas a as evangélica denominações tem. Que ajuda por 3 meses, acompanha aquela família junto com o Fundo Social. Mas não é para o político dar. O político, porque isso se torna nós não combatemos o voto de cabresto? Sim ou não? Sim. E isso significa o quê? Não é? Eu te ajudei, agora eu quero. É isso que acontece. Nós não podemos vendar os olhos para o que acontece na nossa cidade. Então, eu vou procurar o presidente para que se coloque lá diante de sanção. Porque se o vereador for pego pedindo dinheiro para alguém, ele sofre sanção. Não é? Com certeza. E se a pessoa também vai pedir dinheiro, ela tem que sofrer também sanção. Ou não é? Ela pode pedir uma ajuda, um encaminhamento, um direcionamento, como eu faço. Eu pego o meu carro, ponho a pessoa dentro e levo lá para falar com a Leia. A Leia está até cansada e corre, de tanto que eu ligo para ela. É sábado, domingo, para o Fundo Social. Atender as pessoas. E atende. Talvez as pessoas não saibam, mas quantas cestas básicas a prefeitura entrega aqui em Limeira? Você já fez esse levantamento? Faça. Quantos 1.000 litros de leite a prefeitura entrega aqui na cidade? Faça esse levantamento. Vocês vão ficar estarrecidas, que o assistencialismo é muito grande. Nós temos pessoas que moram ali na praça, pedem dinheiro o dia todo na rua, nas esquinas. Não é? Se a gente passa Porque lá... nós estamos numa Limeira situação tá com muito pedinte. preocupante. Isso tá Exatamente. mesmo. Em Exatamente. toda a Mas esquina então, tem. é por isso que daí eu fiz aquela pergunta. Estamos numa situação tão preocupante em que tantas pessoas precisam tanto, e aí por isso me parece uma afronta quando há esse tipo de apresentação, que você disse que é dever da mesa diretora apresentar aumento de salário. Mas é por isso que a Mas gente é volta incabível, naquela... Mas é incabível. Sim. Agora, é incabível também 2,7% de reajuste normal que não foi colocado esse ano. Que é o que está parado, Reposição. né? A reposição, né? A reposição é E incabível. o Zé não vai colocar, né? Não, E por pode hora. ter problema com o Tribunal de Contas, porque é direito adquirido. Que não Nossa, é mas nada. que coisa, né? Daí o Tribunal de Contas vai 2%. pegar no pé. Por que não Sabe- aumentou o salário sabe do quanto que é vereador? 2%? Ou por que aumentou? Você sabe quanto que é 2% de 5 mil? R$100. Mas aí, né, pastor? R$100 vezes Sim, 21, não, vezes não 12 tô meses falando. do ano, Claro, e vezes 3 isso a cada devia ter sido assessor de apresentado gabinete. junto com a questão do reajuste do funcionalismo público. O todo acaba virando um montante, Foi né? feito o que precisava ser feito quando nós estávamos na mesa diretora, revogamos esse projeto e não falamos mais nisso. E torno a repetir, não é um só que aumenta, é todos. Se todos não aprovarem, não tem aumento.
E como todos concordam que não é o momento, não vai ter aumento e pronto. E quem quiser ser vereador, se contente com o que tem para hoje. É isso aí. mesmo. Pronto, Nani, acabou. temos um comentário aqui. Na verdade, são 2 comentários. O Adam Ribeiro, ele diz assim: os 2 acredito que só somam para a cidade. Ambos os vereadores. 2 vereadores. Mas o Newton seria o ideal no momento. O Adam votaria no senhor para presidente da Câmara. Obrigado, Adam. Pena que você não é eu ia falar vereador. isso agora. Felice ao partido, disputa Ganha eleição, ganha eleição e daqui 2 anos você pode votar nele. Para explicar uma coisa aqui que Sim. muitas pessoas pensam, Sim. que vereador tem mordomia. Não tem. Vereador não tem carro. Ele tem que usar o carro dele, ele tem que usar Não, peraí, tem gasolina. carro da Câmara. Tem um mas- carro oficial sim, para mas, situações por exemplo, esse se a Dona Maria, assistencialismo aí não dá pra fazer o carro. se a Dona Maria me Ah, chamar não. lá no bairro dela para ir, eu tenho que pegar o meu carro, o meu combustível e ir lá. Eu ganho para isso. O meu tem que sair do meu salário. Então, vereador não tem gasolina, não tem tem verba de 13º. gabinete, não tem 13º, não tem férias. Embora o STF já aprovou, mas cada cidade vai ter que regulamentar e aqui vai ser um alvoroço. Quando isso vier, eu acredito que vai ser um efeito cascata, se der lá em cima, e é isso que ele tinha que fazer. Mas você Pra sabe que que não agora eu vou sair na precisar- defesa dos 2 vereadores. O Pablo já foi assessor, era assessor da Maraísa. Então Ganhava veja. mais do que Não, vereador. não, Renata, isso é verdade. Mereço! Olha só, Dá um dinheirinho 7 lá, quanto? Pablo. 7.300? O O salário do vereador. É. 7.300. Então tem o chefe de gabinete é o salário de 5.000 e alguma Alguma coisa. coisa. Aí eles têm quase R$1.000, que é vale refeição e vale alimentação, que vem em pecúnia. Mas agora eu vou fazer Então, a quer dizer, defesa então- dos assessores. Mas Não, 13º. Sabe o que, ó? E eu 13º. fiquei- Então, Renata, se você for colocar na ponta do lápis, o chefe de gabinete ganha R$600, R$700 a menos que o vereador. É isso aí, tinha que ganhar igual ou mais. Agora, quem definiu o salário dos assessores foram vocês. Sim, diante de um plano de carreira apresentado lá atrás, na época do vereador... Os secretários ganham Rodrigo, R$12.000. secretário. Secretário da Gente, Câmara, é como surpreendente. o secretário da Prefeitura tem isonomia, Só- eles ganham R$12.000. Só lembrando Ganham... que são efetivos, concursados. Não, o secretário não é efetivo. O Secretário não, É. me perdoe. É. Os efetivos, eles são concursados. Mas aí Por falar- tudo bem, o por cara falar- prestou concurso, Por né? falar em cargos, Concursado pode ganhar R$1 milhão. Quem não pode, falar em- é só comissionado. por falar em Pelo cargos- amor de Deus. os vereadores, Eu sou contra. o senhor Alemão, tem cargos indicados na Prefeitura de Limeira? O senhor tem cargos na Prefeitura de Limeira? Nesse Tem- governo, logicamente que a gente acaba indicando pessoas competentes, porque eu não tenho nenhuma pessoa sem ter estudado e competente no que faz. Mas isso não te torna refém da Prefeitura? Não, não seria uma- apenas você indicar Eu já ouvi alguém. reclamação, que a gente sabe que tem, né? Eu não posso fazer isso porque Ô, senão Renato, é assim, ó, seria muito fácil a Prefeitura me pune você demitindo ou qualquer vereador o meu falar, correligionário. não tem. Mas a mentira não pode caber mais certo. numa época que nós estamos vivendo a política. Não pode. O Bolsonaro entrou aí mostrando isso. Exato. Eu ia usar isso Falando como exemplo. a verdade. Ele não Agora, tá fazendo dói. composição dos ministérios com os Dói, partidos. dói. O que que Mas dói? você Não, acha que não dói vai ter falar a indicado lá, verdade. Pablo? Mas Pô, tem que falar. evidente que vai se ser. você tem ou não tem. Agora, Mas se eu- o senhor está falando que dói falar a verdade, É então porque o senhor tem. concorda que é errado ter indicação sua como vereador na Prefeitura de Limeira? quando qualquer governo assume o governo, ele vai fazer a composição dele com as pessoas que ele tem de confiança, porque o prefeito, tudo é o prefeito ou o presidente da Câmara ou o vereador que responde. Já virou pra mim, viu? Já tá quase O senhor virando tem em mim. cargos indicados? Obrigado. O senhor tem cargos Milton? na Prefeitura? Quando começou o governo Mário Botião, nós fomos convidados para fazer parte do governo. E isso é em todas as esferas, federais, estaduais e municipais. Quando você faz parte do governo... Você tem uma cota você- para fazer indicação? Não. Você é perguntado se você conhece pessoas habilitadas para ocuparem cargos. Aí você apresenta se vai ser contratado
ou não, já não depende Mas de você. aí como é que fica a independência No de meu caso- vocês? Vamos imaginar, pegar um exemplo. O seu melhor amigo trabalha na prefeitura. O Lemão falou pro Mário, olha, tem uma pessoa que é boa para esse cargo, é competente, tem currículo, e às vezes o cara até trabalha bem, o cara não falta, e aí você vota contra o prefeito fica irritado, Eu e para acho- te punir, manda embora. Sim, mas E eu como é acho que o fica a prefeito independência de vocês não em trabalha plenário? dessa forma, até porque a indicação pode ser do vereador, porém, manter o cargo É do prefeito. competência da pessoa e do prefeito. Evidente. É ou não é? Independente Mas isso se não ele acaba vai virando por hoje, moeda de não, troca? Para mim, não. Tanto é que eu tenho contestado alguns projetos que eu acho que são irregulares e garanto que o Lemão, como líder do prefeito, representante do prefeito na Câmara, ele também deve contestar. Então, algum perguntando projeto que aqui, ele não quantos concorda. indicados competentes o Lemão e o Newton têm, se vocês podem contar? Olha, eu indico um monte de pessoas competentes. Agora, se vai ou se não vai, eu nem fico sabendo, porque é competência do prefeito. Lemão. Eu vou dizer a mesma coisa. Nós indicamos para o prefeito que a gente acha que é competente para ajudar a minha cidade, porque se a pessoa conseguir, pela sua competência, trabalhar lá, ela vai ter, queira ou não queira, ela teve a indicação do vereador, ela tem uma responsabilidade. Porque na política é igual ao time de futebol. Quem ganha entra, quem perde sai. Não é? É isso Você que o já jogou Bolsonaro está futebol? fazendo. Ué. Então, sai todos Tá mudando os que estão trabalhando lá. Ganhou o novo prefeito. Aquele que era do outro e são comissionados, saem todos. Você lembra o Radis, no Sai final do ano, todos. né, no final do mandato dele, aí ele é um- exonerou numa socada só, tipo 80. Foi. E aí é um Né, perereco. É um perereco para ele tocar a máquina com Que pessoas. enrosca Como tudo. que faz? É. Porque não Não é é? porque é comissionado que não tem competência e não quanto ao horário. Eu acho que tem muita competência e E dedicam outra sim. tem o porque... Ministério Público, tem hoje o Tribunal de Contas, esse Não, negócio hoje, do por lei, só passado, é vedado, né, o nepotismo, né? Verdade. Agora, um vereador indicar, né? Isso Nós não é tivemos- vedado por lei, né? Não, Então, Nós tivemos pode até ser épocas aqui questionável que até e moral, parentes mas... trabalhavam tanto na Câmara como na Prefeitura. Antes, até a mulher do prefeito poderia ter um cargo. né? Agora não Lembrando, pode só mais. quanto ao salário do vereador, que a função do vereador também é buscar verbas com os nossos deputados. Aliás, todo partido acaba apoiando um aqui, um outro ali. Eu fui para Brasília 2 vezes e tive que bancar a minha viagem, buscar verba para a cidade. Aí a pessoa fala, mas sua obrigação. Então, é por isso que às vezes... Porque aonde está o dinheiro? Em Brasília. Sim. Você vai lá, tem muito para a cidade, mas você precisa dedicar, ficar 2, 3... Eu fui uma vez para dias Brasília, lá. mas passei um aperto, que eu morro de medo de avião. Não fui nunca mais. Então, E não fui. Eu vou em São Paulo, combino, marco em São Paulo. dessas vezes, nós já trouxemos para a cidade mais de 3 milhões. Então, eu fico fazendo a conta às vezes. Quanto ganha o vereador? Quanto ele trouxe? Mas não, sim, trazer verbas é uma competência do... Sim. Eu digo uma obrigação partidário, até. né? Partidário. Porque Se seu não é partido nada. Não Não, é existe uma competência, definição nada. Mas- legal que o Mas é sempre vereador bom. precise buscar. Mas é sempre Não, positivo, né? Mas eu acho Mas que é é quase uma importante, obrigação. claro. Porque quando eles querem ser candidatos a deputado A, B, C do partido da gente, a gente tem que fazer o trabalho. Exato. Muitas vezes até contra as próprias pessoas da nossa cidade. Então, nada mais justo também, depois de Que eles ter auxiliem. 500, 600, 1.000, 2.000 votos na cidade, também mandar uma verba. bem. Aí você soma toda essa verba. Quer dizer, um dia eu fiz a conta, eu podia ser vereador 30 anos, que o que eu trouxe de verba já trouxe para a cidade. Então, depende da visão que você olha quanto ganha o vereador e o trabalho que ele faz. Ô, Nani, depois do comercial que a gente tem que falar 9 horas e dos 2 nossos minutos, vou chamar patrocinadores, intervalo, tem uma pergunta aqui que eu já gostaria de fazer. Vamos fazer a pergunta e o Lemão ao responde Lemão. depois? Pode ser, o vereador Lemão responde depois. E também a gente vai ter vários outros assuntos aqui sendo discutidos. A Priscila Silva, do Centro, ela pergunta o seguinte ao vereador Lemão. Eu vou ler inteiramente a pergunta.
Vivemos em uma sociedade machista onde ainda se espera que mulheres sejam recatadas e do lar. Recentemente, o senhor chamou a vereadora Constância de histérica, pelo simples fato dela se expressar com um tom alto de voz. Em nossa sociedade patriarcal, as mulheres são adjetivadas de maneira pejorativa por se imporem e deixarem claras as suas posições. Porém, essa postura vinda de um homem é tida como natural e não histérica. Não acha que deve desculpas a todas as mulheres da cidade por ofender a vereadora dessa maneira? Ainda termina com um comentário. Não dá mais para aceitar isso. É sempre assim. Quando mulher abre a boca e se indigna, é porque está naqueles dias ou porque é histérica. Eu não aceito isso. Vamos deixar o vereador Lemão responder depois Depois do intervalo. Não sai daí. Estamos apresentando Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. A troca de horário mais polêmica, mais comentada e mais ouvida de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo o almoço. Ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento. Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinhos. Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio, Avenida Cônego Manuel Alves, 601, 3441-4453, Jardim São Paulo. Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Voltamos a apresentar Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. O Lemão da Jobá Rafá vai responder a pergunta da Priscila, depois a gente vai falar de Medical. Você viu agora no nosso intervalo, isso mesmo, eu e Renata Reis fomos conhecer a UTI do hospital. E olha, a gente foi com aquela impressão, né? Nossa, UTI é um sempre ambiente pesado. É lógico, gente, né? Não é um ambiente, né, de se fazer festa, mas olha, vale a pena você ver a reportagem, mas daqui a pouquinho, né, a reportagem que a Renata Reis fez na UTI do Hospital Medical. Mas, vereador Lemão, responde a Priscila, tá brava com você. Tá brava com o A Priscila está se reportando a uma das sessões da Câmara que ocorreu aí um tempinho atrás, e foi um embate entre o Lemão da Jobá Rafá e a vereadora Constância. A gente já falou muito disso no programa e também na programação da Educadora. A Constância tem... Como é que a gente pode chamar? Ela grita mesmo, ela bate na mesa, enfim. Aí teve uma discussão e o Lemão acabou enfrentando a vereadora enfrentando o Lemão, então pode responder a Priscila. O senhor chamou a vereadora de histérica? É, ele chamou. É assim, Chamou. Priscila, né? Priscila. Espero que você veja sempre o texto e o contexto das coisas, né? Porque às vezes você só vê uma parte, não consegue ver... E também, com certeza, não viu os bastidores de todo o embate. Lembrando que a minha casa é uma casa de 7 mulheres. Eu tenho a minha mulher, a minha filha, a minha nora e 4 netas. 4.
E gostaria de, assim, que fizesse até um levantamento para ver se alguma vez eu tive, assim, um desrespeito com uma delas, que são da minha família, ou qualquer outra mulher. Então, eu queria deixar claro o seguinte. Quando um homem... Porque lá, nós somos vereadores. Vereadores. Então, se você entrou lá por gênero, você não entrou por gênero, você é vereador. O meu voto vale o mesmo que a vereadora Constância, a vereadora Mayra, Lu, Érica e Carol. Então, deixar claro que é uma histeria, é uma gritaria desnecessária, é um desrespeito com as pessoas e com o secretário, naquele caso, que estava respeitando, todo mundo falando do benefício que o secretário fez com as escolas particulares da cidade, todo mundo elogiando a presença do secretário em todas as reuniões, a vereadora, por estar as pessoas das creches particulares lá, falando mal, gritando, que só tá... Então, fica difícil. Lembrando, eu estou lá como vereador e o outro gênero também está lá como vereador. Respeito as mulheres sempre. Homem que bate mulher tem que apanhar, tem que ser preso. Sou a favor que o Bolsonaro fala, castração química. Agora, tem que me respeitar, porque eu também sou vereador. Então, quando eu falei alguma coisa para histeria, foi como vereadora, como vereador, não no sentido de mulher. Como mulher, eu a respeito. E lembrando que o nosso embate é político. É político, não tenho nada contra ela. Inclusive, quando estamos lá atrás, conversamos. Não é pessoal, né? Jamais, não tenho pessoal com ninguém. Agora, mas se fosse um homem falando alto também, da mesma forma, o senhor chamaria ele de histérico? Da mesma forma. Como teve ontem um embate na Câmara e alguns vereadores mais exaltados, eu não dei a palavra para você, vereador, não dei a mesma coisa. O problema é o seguinte, quando interessa, eu sou mulher, eu sou homossexual, eu sou evangélico, eu sou... você coloca rótulos. Quando não interessa, você é normal. Nós somos todos iguais. A mulher tem que ganhar o mesmo que o homem. Eu sou todo a favor. Eu gostaria muito que minha mulher ganhasse o dobro do que eu, não igual eu. Agora, infelizmente, eu não tenho essa culpa. Agora, não me respeita e quer ser respeitado. Então, se um vereador não me respeita, eu vou no mesmo tom com a pessoa, no mesmo tom. Eu não sou sem educação, eu tenho berço, eu tenho pai e mãe, respeito as pessoas. Inclusive, quero mandar um abraço para minha mãe, que ouve toda a sessão e ouve seu programa também. Um abraço. Como ela se chama? Dona Zilda. Dona Zilda, um abraço. Um abração, Dona Zilda. Minha mãe tá lá, com meu pai, seu Lázaro também. Seu Lázaro, um abraço. Um abraço para seu Minha mãe é Lázaro. cadeirante, mas não perde. Então, eu respeito, porque se eu falar mal, eu sou puxado a orelha, é da minha mãe. É da minha mãe. Porque eu respeito, e até hoje minha mãe é senhora e meu pai é senhor. Então, se a Priscila se sentiu ofendida como mulher, eu peço perdão. Foi pelo que deu Perdão. a tônica dela foi como problema mulher. nenhum. Agora, se ela estiver no embate político, ela também tem que ouvir o que o político tem que falar para ela. Porque se você entra dentro de uma panela, todo mundo está na panela. Então você tem a sua posição e nem sempre eu tenho que concordar com a sua posição. E às vezes a pessoa do outro lado, mesmo sendo mulher, quer ser dura com o outro vereador, o vereador tem que pôr a sua posição. A minha posição... Mas não chamar de histérica. No momento como ela estava fazendo, aquela gritaria, sem parar, não deixando ninguém falar, foi o adjetivo que eu achei pertinente a ela naquele momento. Agora, se ela se sentiu ofendida como vereadora, é uma coisa. Agora, como pessoa, não tem nada contra a dona Constância. Tem o trabalho dela, eu tenho o meu trabalho, ela é vereadora, o voto dela vale o mesmo que o meu, e vamos fazer o trabalho. E nós vemos aí, né, para pontuar ainda mais essa questão, nós vemos os extremos. O vereador Lemão sempre, eu pelo menos nunca, é difícil ver ele exaltado, eu não me lembro. O tom de voz, né? Ele a chamou, o senhor falou histérico, mas nesse tom aí que o senhor estava falando. Não, é verdade. Né? Às vezes um pouquinho mais alto. Ele deu altas cutucadas à Constância, mas não gritou, é Sem verdade. gritar. Do outro lado da vereadora Constância, até quando ela tá calma, ela tá gritando. Ela tá então, gritando sempre. É a maneira dela se expressar, né? Assim como o vereador fala
mesmo quando tá mais exaltado, fala com calma e tranquilidade. Ela até quando tá calma, fala um pouco mais... E o pastor Tem a Nilton é voz mais brincalhão, estridente. né? Tem E o umas pastor tiradas Nilton em plenário sempre, aí, que verdade, daí todo mundo verdade. dá risada Pra aliviar também, o ué. clima. Dá Pra uma aliviar o quebrada clima. no clima pesado. Lembrando que eu respeito Acho que nesse A dia todos. mesmo deu uma Sim. esfriada no gelo. Eu tô com bombeira, né? Um abraço pra dona É o Constância. papel também. Papel Um de abraço a presidente. bombeiro. Viu? Agora vamos ver então o trabalho que nós fizemos junto à Medical aí, uma novidade junto à UTI que conseguiu uma certificação muito importante que atesta a qualidade do trabalho, né, Renata? Vamos acompanhar, então, essa gravação que nós fizemos na semana passada. Vamos lá, então. Estamos aqui na Medical com o Dr. Luiz Pedro Prada Neto, que é diretor técnico do hospital e também responsável pela unidade de terapia intensiva do hospital. Nós estamos justamente na UTI porque o setor recebeu um certificado muito importante da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, não é isso, doutor? Sim. Que certificado é esse? Explique para nossos ouvintes e espectadores também. Então, Renato, na verdade, assim, é bom até a gente poder deixar bem claro isso. Esse certificado é um reconhecimento da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, de que a UTI Medical ela faz medições de qualidade e que ela compara esse resultado com outras UTIs do estado de São Paulo e do Brasil. Então, na verdade, a AMIB está dando uma certificação de que a UTI Medical busca comparar o seu desempenho com outras UTIs do Brasil e principalmente da região do estado de São Paulo. Quando a gente faz essa comparação, existe assim uma classificação pelo porte da UTI, pela complexidade, pela região onde ela está. Então, a gente consegue ter o primeiro passo da qualidade, que é você ter com o que comparar. E para vocês isso foi uma surpresa? Na verdade, assim, esse processo de comparação e de medição, ele já tem muito tempo. A UTI Medical já participa desse tipo de medição há muito tempo. E, para nossa surpresa, a AMIB nos mandou um reconhecimento de que nós fazemos esse tipo de trabalho, né? E isso foi muito gratificante, porque não foi uma situação que você busca, né? Você já faz aquilo por natureza e tem o reconhecimento da associação que cuida da qualidade técnica das UTIs no Brasil. Muito bom. E muitas pessoas não conhecem como é o setor, né? Como é uma unidade de terapia intensiva, uma UTI. Nós estamos aqui, o senhor poderia nos mostrar como é esse setor, claro, para pacientes graves, né? Sim, a unidade de terapia intensiva, há um tempo, ela deixou de ser uma unidade paliativa, uma unidade onde você tinha uma terminalidade, né? Hoje ela está incorporada no tratamento do paciente. Claro que nós recebemos pacientes aqui muito graves e que esse cuidado tem que ser especial, mas também nós recebemos pacientes que estão em transição de um tratamento. Então é um pós-operatório, é um paciente que vem fazer um tratamento quimioterápico de alta complexidade, que pode causar reação adversa, uma observação temporária. Então a UTI deixou de ser uma unidade em que você ia numa situação extremamente grave para continuar sendo uma unidade de tratamento de pacientes graves, mas também incorporar pacientes que estão em transição de tratamento, né? Então essa mudança de perfil da UTI é que melhorou muito a qualidade da assistência. A UTI é uma unidade dentro do hospital que ela tem relação com todos os outros setores, todos. Para a gente mostrar um pouquinho do setor, ela tem luz natural. Sim, né? Um dos objetivos hoje no tratamento é você manter a capacidade do paciente entender se é dia ou noite. Então, a arquitetura da UTI sempre busca manter luz natural, né, para que ele possa entender que está dia ou noite e manter o seu padrão fisiológico, né? A gente tenta, à noite, abaixar as luzes para que o paciente possa dormir, descansar, que ele desperte durante o dia. Então, são cuidados que se busca hoje na UTI
que há muito tempo não se dava atenção para isso. Então hoje são pequenos detalhes. E fora o relacionamento com toda a gama de processos dentro do hospital. Nutrição, fisioterapia, serviço social, psicologia, farmácia. Então, a interação com todos os outros setores do hospital, aqui, ela é sempre muito importante. Nós temos 4 visitas semanais multidisciplinares, então profissionais de todas as áreas, nutrição, farmácia, serviço social, a enfermagem. Nós nos reunimos em cada um dos leitos para discutir as estratégias para aquele caso e tentar manter tudo isso de uma forma uniforme. Muito bem. Nós falamos com o Dr. Luiz Pedro Prada Neto, que é responsável pela UTI da Medical, também diretor técnico do hospital, falando um pouco desse certificado, reconhecimento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que com certeza é garantia de qualidade para o cliente medical. É isso aí. Estamos de volta. Olha, parabéns à Medical. Dr. Luiz Pedro Prada Neto, Nani, que na próxima terça-feira, no próximo programa Bastidores, estará aqui conosco. Saúde pública, minha estúdio. gente. Nós né? vamos falar de saúde pública também, saúde particular, por que não? Mas saúde de um modo geral. Ainda mais agora, diante dessa situação que caos. O Brasil está vivendo, com o rompimento unilateral de Cuba no programa Mais Médicos. Nós vamos falar com o Dr. Luiz Pedro Prada Neto, também com o secretário municipal da saúde, Dr. Vitor Santos, que agora está aparecendo, né? Aconteceu essa situação, agora ele está começando a falar. Ainda bem, viu? O Dr. Vitor está falando. E também o Didi Piscinin, que é o provedor da Santa Casa de Limeira. Não tem como falar de saúde em Limeira sem falar da Santa Casa, que está sendo bastante sobrecarregada. Na próxima terça-feira nós vamos falar de saúde, tá bom? Muito bem, Renata Reis, e agora? A gente tem tanta pauta ainda para fazer, né? Sabe o que eu acho interessante a gente lembrar e pontuar para os munícipes que talvez não saibam? Nós estamos caminhando agora para o fim do 2º ano do mandato dos vereadores, que é de 4. Sim. Então, a partir de 1º de janeiro, caso aconteça alguma coisa com o prefeito ou o vice-prefeito, quem elegerá o novo prefeito são os 21 vereadores. Porque quando o cargo ficar vago nos 2 primeiros anos, nós, a população, podemos votar outra vez. Eleição direta. Então, agora acabou esse prazo. 31 de dezembro isso acaba. A partir de 1º de janeiro, qualquer eventualidade da ausência... Aí eles podem se colocar como prefeito? Eles podem se colocar como candidatos e qualquer outra pessoa que seja apta... Como se fosse uma eleição direta. A pessoa tem que estar filiada em partido, kits com a justiça eleitoral, pode ser candidata. Mas aí só os 21 vereadores é que votarão para eleger um eventual futuro prefeito. E é função também da mesa diretora da Câmara colocar para votação dos vereadores um pedido de licença, por exemplo, do prefeito, que não pode se ausentar da cidade mais de 15 dias. Se ele for se ausentar da cidade acima de 15 dias, a Câmara Municipal precisa autorizar, chancelar. E a mesa diretora que precisa colocar isso, pautar isso para que os vereadores votam. Então, nós estamos falando aqui, eles estão disputando a presidência, mas essa situação não afeta somente eles e os 21 vereadores. É um assunto que impacta diretamente toda a população da cidade. Que responsabilidade, hein? Vocês muito bem lembrado, antes de falar, eu só quero pegar um gancho aqui na fala da Medical, parabenizar pelo excelente trabalho que eles têm proporcionado à cidade de Limeira, inclusive mandar um abraço para o Dr. Rafael, que é um gigante ali no atendimento. Dr. Rafael Camargo, é verdade. É verdade. É um atende na Medical. Ali, atende, trabalha muito, quero parabenizá-lo, porque além de um bom vereador, um bom médico, ó. E se ele votar no Lemão para presidente da Câmara? Não muda nada. A minha opinião sobre ele, minha opinião pessoal, né? É óbvio que nos quesitos eu vou discutir com ele, vou falar, mas aonde você estava com a cabeça de colocar de votar o no líder Lemão do prefeito para presidente da Câmara, rapaz? A Câmara não pode ficar pensa de um lado só, ela tem que ter o equilíbrio. E o equilíbrio nós temos quando, não digo que há um pensamento igual, mas há um cordão umbilical que não é quebrado simplesmente por falar.
eu não sou o líder do prefeito. Essa é minha opinião. Mas voltando lá às nossas responsabilidades... Imagina escolher o prefeito, né? Escolher o prefeito, eu garanto que nós teremos 21 Isso aconteceu, candidatos. isso aconteceu em Campinas recentemente, exatamente, né? E em Paulínia está prestes a acontecer. Se o prazo passar 31 de dezembro, vai acontecer lá também. Em Paulínia está prestes a acontecer. E tem enfim, outra... A gente fica muito triste, porque o mandato, ele é 4 anos consecutivos, né? A pessoa que recebe o mandato, ela entra ali com essa visão, embora... Agora deixa eu perguntar... A estrada não é reta, ela tem curvas. No caso de vocês dois, até a Renata citou o exemplo do Ronei, a gente falou do Zé Roberto também, essa coisa deles lá serem oposição, terem uma postura, depois viraram presidente da Câmara, defendendo seus prefeitos e se apagaram, né, Renata? Com certeza. Aí eu quero perguntar, pelo fato de vocês serem evangélicos e talvez terem uma votação assim mais tranquila, por serem muito conhecidos no reduto eleitoral, talvez assim, votos certos. Mais consolidados. Mais consolidados. Né? A liderança consolidada. Ir para a presidência da Câmara não causaria esse temor? Justamente por já ter esse eleitorado consolidado? Por favor, Não, eu não vejo nenhum problema. Primeiro porque hoje... Porque eu já ouvi vereador falar, eu não quero, olha, é um cargo bom, é um cargo que, enfim, né, importante, mas e aí, né? Como você fica o dia inteiro lá despachando, cuidando de conta, cuidando de licitação, às vezes você não consegue exercer mesmo a vereança e fica cuidando de uma parte administrativa. Isso acaba apagando o mandato, de certa forma. Aproveitando também, posso fazer um teatrinho também com o Nilton? Lógico. Claro. Não vou falar da Medical, com certeza. Final de semana eu caí um tombo e precisei ir para Medical. E até estava comentando fora do ar do excelente atendimento. É mesmo. Tanto das atendentes, né? Depois você já vai lá para aquele de pressão, e a pressão fica meio alta porque tá com dor, e aí vai pro médico, o doutor Marcelo me atendeu, depois também o doutor Rafael, quero até mandar um abraço pro doutor Rafael, nosso amigo. Cada um puxa trabalha pro seu lado, muito, mas é verdade. Haja sardinha pra essa a orelha do Rafael. O que o Nilton falou é verdade, não é demagogia, é um trabalhador mesmo, e o que ele falou de ser o primeiro que você bate, né? Você chega num hospital, o plantonista, é o que está de plantão que te atende, né? Às vezes você precisa fazer quebrou a perna aqui e ali, mas é o plantonista que atende. Então, um abraço para o doutor Rafael, para todo mundo da Medical. Essa questão de ser presidente da Câmara e o fato de vocês já terem um eleitorado consolidado, porque isso é fato, não estou inventando, né? Lembrando que não existe aquela só um exemplo, deve ser muito mais fácil o pastor Nilton. Eu acho que o pastor Nilton tem que gastar menos sola de sapato do que um outro vereador. Sim. Por conta do seu reduto eleitoral, que é muito forte. O senhor é ligado mas nós gastamos muito mais sola de sapato. Sim, gente, mas assim, vocês concordam? Exatamente. Mas vocês concordam que isso que eu tô falando não é invenção da minha cabeça? Mas é que é o nosso povo. Eu tenho falado sempre quando o doutor Anderson teve o problema e voltou, o abuso do poder religioso. Eu frequento a minha igreja várias vezes na semana. E quando saio para comer alguma coisa, os meus amigos estão lá. É difícil você ver com pessoas que não fazem parte da minha comunidade. Eu estou há 38 anos no mesmo lugar. Casei lá, meus filhos nasceram lá, minha família está lá. Não tem jeito. Então, logicamente que é lá uma parte dos votos que vem pra gente. Não tem como não ser assim. Não sei. Não é voto de cabresto, como as pessoas falam. Porque hoje as igrejas são muito conscientes das responsabilidades, né? São politizadas, né? Eu vejo da seguinte forma. Eu fui o vereador mais votado da cidade. Quantos votos, pastor Nilton? 3.024. Nesta última. Na outra, eu fui o segundo mais votado, com 4.571. Porque teve o Ronei, né? Isso. Aí com 13 mil também é difícil. Outra, já teve 8 mil, não teve? Não. Eu tive 2.800 votos na primeira, 4.571 na segunda e 3.024 nesta, sendo o primeiro. Mas não é só a igreja que vota na gente. Tanto é que tem igrejas muito maiores do que a minha. E por que os de lá não tiveram mais voto do que eu? Porque a população enxerga e sabe fazer a diferença do trabalho pastoral e do trabalho político. O trabalho político, com cargos
elevados, você vai ter que tomar decisões que nem sempre agrada a todo mundo. Você não pode agradar a gregos e troianos. E, biblicamente, você também não pode agradar a 2 senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você agrada o outro e desagrada o primeiro. Com certeza. Sim, sim, não, não. Então, nós somos colocados como agente político, nos colocamos à disposição para representar a população, tendo uma fé em particular igual a de muita gente. Porém, isso não significa dizer que as decisões são tomadas de acordo com a fé. Pelo contrário, não é? O país, entre aspas, ele é laico. Sim. Não é? Entre aspas. Apesar de ter religião, mas né? tem religião. Porém, as decisões não podem ser pautadas de acordo com a igreja, porque a igreja prega a Bíblia. Nós temos que ter coerências de tomar decisões políticas. E muitas vezes essas decisões políticas, elas não agradam a todos. Então, isso é o que nós temos ensinado a toda a membresia da igreja, ou aqueles que eu converso pessoalmente. Eu digo, olha, vai ter momentos, porque na Câmara, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, toda segunda-feira nós temos uma plateia lá. Metade quer que você fale assim e a outra metade quer que você fale não. É, dureza. Ué, ou você fala assim ou não. Se você falar sim, o que quer não quer te bater. Se você falar não, o que quer sim quer te matar. E aí? Eu prefiro apanhar. Tinha vereador que fugia do plenário. Eu já apanhei. Dá pra fugir do plenário. Fugir das minhas colocações. Eu tenho posição. Eu não fujo. Eu acho que é sim ou não. Fugir do plenário, gente, olha. É o pior que há, né? Porque você tá ali pra Limeira já teve histórico. Pra tomar posição. Aquela coisa, opa, tá ficando quente, ops, vai sumir, depois voltava. Isso aí é como voto de abstenção, viu? Que eu também tenho um pouco de preconceito com voto de abstenção. Eu acho que você tá lá pra eu escolher. Eu acho péssimo. Abstenção é péssimo, gente. Não sabe. Tem que Por saber. exemplo, o vereador se abstém. Se abstém. Aí, mas ele não foi colocado lá para se abster, ele foi colocado lá para se posicionar. Claro. E outra função importante da mesa, vereador, quando você vai a um cargo maior, isso pesa. Deixar claro que é quando a Câmara vota, aprova uma lei e o prefeito veta, depois derrubando o veto, o presidente da Câmara que promulga a lei. Então são uma série de situações que o presidente tem responsabilidade. E poder mesmo, é lógico. Olha só, 9h30, estamos no finalzinho. Viu como passou rápido, Alemão? Agora que horas? Voou! 20 Tá acabando já. Só tá temos acabando. mais uma pergunta para ambos, mas antes... Mas antes, claro, a gente vai falar do Grupo Bom Pastor, que também ajuda a colocar este programa em pé. Grupo Bom Pastor comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida. Estrutura sólida, profissionais qualificados e mais de 37 anos de experiência. A Bom Pastor oferece o amparo que você precisa nos momentos mais delicados da vida, que é quando a gente perde um ente querido. Portanto, olha só, a Bom Pastor tem parceiros em óticas, farmácias, academias, vários estabelecimentos comerciais da cidade. E um desconto tão bom, viu, Nani? Gente. Pois é. Então... Nossa, ajuda muito quem tem o plano. E prêmios também, Renata. Sem contar os prêmios, né? Eu já falei aqui várias vezes e repito. O Valkids, olha só, ele que é o rei do prêmio lá, distribuindo o prêmio para todo mundo. Cheques, olha, cada valor de... Inclusive, posso me Newton. intrometer um pouquinho aqui, já intrometendo? Claro. Um abraço ao Valkids. Um abraço pro Ângelo. O Ângelo também. Neto, um grande abraço pro Neto. E toda a equipe que sempre tem sido solista, porque nós estamos numa cidade de 320 mil habitantes. Esse pessoal, é óbvio que são empresários, claro. Trabalham em prol da sua empresa e em prol do crescimento. Mas o amor fala muito mais alto no coração deles, isso com certeza. Porque tem ajudado muita gente na cidade de Limeira. Não, eles ajudam mesmo. Muito. E é um momento super difícil, né, pastor? Né? Inclusive, quando a gente tá perde pra alguém. inaugurar aí um dos grandes monumentos da nossa cidade. Que é o novo velório. Infelizmente, para se reunir num momento de tristeza. Mas vai chamar muita atenção para a cidade de Limeira, porque igual na nossa região não tem. Limeira vai ser pioneira. Isso mesmo. Isso aí. Deixa eu chamar um abraço pro Ângelo também, né? Grande abraço, que eu Ângelo. gosto muito de séries e a última vez que eu
Estive com ele, me indicou lá um seriado muito bom. Um abraço para ele, já faz um tempinho, Vocês mas um precisam abraço. chamar o Ângelo, né, Renata? Para participar do Vamos sim, programa vamos, também. o Valquides Como também. empresário, para falar da cidade, né? Bom, quer saber mais informações do Grupo Bom Pastor? É só acessar grupobompastor.com.br ou, se você preferir, pode ligar 0800 177227. 0800 177227. Na nossa página também tem muitas informações sobre o trabalho da Bom Pastor. E o nosso amigo, Geraldo Luiz, também conta um pouquinho mais, né, Tem Renata? mais informações. Vamos lá. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. É isso aí, 9 horas e 33 minutos. O que você falou, pastor Newton? No intervalo? Um recado pro Caio aqui. É, ele deve estar Poxa acompanhando. vida, Caio. 9 da noite, nós estamos aqui morrendo de fome, nós vontade de tomar um café. Coloca uma máquina, eu vou te mandar de presente uma máquina. Ai, vereador de café presenteando aqui. já. Olha, ele não vota para presidente, mas eu vou mandar uma máquina. Ah lá, o aqui Neto gostou de lá na café técnica pra também, ele. mandou Cápsulas. Mas olha, uma coisa de, bacana. mas de manhã, né? a Bó, né, que trabalha aqui com a gente, ela faz um cafezinho, assim, que todo dia eu chego, já é de lei no cafezinho. É que é o horário, né, pastor? Né? 9h30 da noite não tem café. Pro Caio. Infelizmente, esse ano não deu pro Corinthians. O Bruno né? Bortolan também está nos Aliás, o Bruno acompanhando. mandou um recado aqui, falando, parabenizando pelo debate, a gente mostrando aí esse lado B da Câmara, né? Essa parte que as pessoas não Vou conhecem. trazer na segunda-feira aqui o ex-ministro da Indústria e do Comércio Exterior, Dr. Marcos Pereira, foi eleito com 140 mil votos pelo partido do qual faço parte, do PRB, para poder ser entrevistado pelo Bruno e, consequentemente, ser colocado aí na grade da rádio. No jornalismo da pra ouvir educadora. O que ele vai fazer, quais as intenções para a região de Limeira e a cidade também. Muito bom. Muito bem, estamos no finalzinho do programa, né, Renata? Tem um comentário, né? o Rogério Francisco, ele fala, boa noite, Renata, Nani, convidados. Um abraço ao Rogério. Olha só, o fato de vereadores indicarem profissionais para o executivo não reflete diretamente no fato de que, quase em todas as câmaras de vereadores do país, os prefeitos têm maioria dos votos aos seus projetos. Aí ele está dizendo aqui, ó, Iracemápolis é uma exceção em que dos 11 vereadores, 6 são da oposição. É uma informação aí do Rogério Francisco. Por isso que ele disse quase todas, né? Não são todas. Não são todas, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente vai ter que finalizar o programa, só né, uma Renata? perguntinha, Mas vocês já têm a chapa quem vai pronta? votar em você, pastor? Olha, eu espero que todos. Não, a Renata tá falando a composição da mesa, né? Composição da mesa, que é o exato. presidente, vice, primeiro secretário e segundo secretário. Ó, o que eu São 4 apurei, não sei cargos. se o pastor Newton pode confirmar, mas o vice do pastor, né, vice-presidente na chapa do pastor Newton seria Marcelo Rossi. Lubogo também estaria na mesa. Helder do Táxi vai votar no Newton porque vai ganhar a corregedoria da casa. E quem mais vai estar na mesa? Agora não sei. Agora O Lemão. Nada é ganhado. Deixa eu tudo ver. é votado eu ia na falar Câmara isso Municipal. agora, né, Vaguinho. Não é? Tudo é votado. O senhor óbvio que- confirma Não, esses quando eu falei nomes? ganhar é porque é um cargo que passa pelo presidente. Então, quando se... Mas vai ser votado também. vai ser votado também, sim. Mas aí teria esse acordo O senhor para confirma esses Lembrando nomes que ou tem mais corregedoria é nomes? muito Eu conversei importante com- também, Hoje o né? Newton é o corregedor da Isso. casa, né? Eu conversei com todos os vereadores. Pedi votos para todos os vereadores. Eu já Só não vou pedi votar. pro Lemão porque ele não vai Não votar tem nenhum. jeito, né? Mas se ele não for o candidato, eu acredito que o coração dele vai ser quebrantado e ele vai ver Esses que o melhor nomes o pra senhor Câmara- confirma Já que a trabalhou Nani- comigo, já sabe, não é? Só não te ensinei tudo, viu, Lemão? Newton. Já aprendi, dá pra tocar Newton, agora. o senhor confirma esses nomes que a Nani citou? Olha, nós estamos decidindo ainda, será na última semana, mas provavelmente a minha chapa será dessa forma. Lemão. E a sua chapa? Não, nós temos aí a Mas ele conversa disse que com nem é alguns, candidato ainda. com Não, ele alguns disse aí. que o grupo lançou. O grupo... Não foi?
Não, nós 14, temos alguma... 13, né? Dos que o nossos 14, podemos chegar até 20, talvez até 21 com o pastor Newton. Nós estamos tranquilos e estamos ainda na conversa. Ainda Mas tem alguns nomes já definidos aí para sua... Algumas pessoas com pretensão. Você sabe alguns nomes, né? Disseram aí, algumas pessoas não Então, querem, olha né? só, é que a gente fala assim, o grupo do prefeito, eu acredito que Estevão deve estar com o Lemão, embora tenha essa questão partidária com o Newton, o Zé, né, o José Roberto Bernardo também com o Lemão, doutora Mayra com o Lemão. O Zé da Mix falou que vai votar em mim. Mas eu Falou. duvido. Eu acredito. Se o Zé Roberto votar... Primeiro mês de Papai Noel, dezembro, agora também acredito. Né, Não, eu votei acredito nele, nada que mais Carolina justo que ele Pontes votar em também mim. esteja nesse grupo, que não é o grupo do pastor Newton. Veja bem, qual o problema do Zé da Mix votar em mim se eu votei nele? Mas Qual o eu problema? acho que não. Eu não vejo problema nenhum. Você cutuca o Zé toda a sessão, pastor Newton. Não, acho que ele não. administrou a Câmara Municipal e isso ele pode falar para você em alguma entrevista. Se algum dia eu fui lá encher o saco dele. Não, isso eu tenho certeza que não. Nunca. Por quê? Porque a obrigação de todo presidente é sempre fazer melhor do que aquele que sai. Por exemplo, a obrigação dele é fazer melhor do que o que eu fiz. Agora, se eu entrar, a minha obrigação é fazer o melhor para o legislativo do que ele fez. E da nossa parte da imprensa, né, Renata, em relação ao Zé Roberto, né, pelo menos da minha parte, Problema nenhum. tudo que foi pedido, né, para ser os assessores, enfim, Verdade. sempre foi fornecido, também, enquanto pastor Newton presidente também, então, nesse ponto muito tranquilo. E aí, só um registro, tanto um quanto o outro, se eleitos, não vão aumentar salários, não é isso? Não é o momento. Embora, torno a repetir, as exigências do Tribunal de Contas não são da cabeça do vereador. O Tribunal de Contas, ele pode fazer com que o mandato do vereador permaneça ou ele pode também suspender o mandato do vereador por 8 anos por não obedecer às indicações dele. Então, qualquer um que seja presidente que recebeu uma indicação do Tribunal de Contas, ele é obrigado a colocar em prática ou então contestar mediante seus advogados e aí se responder por aquilo que ele é. Agora, ser presidente é ter muita responsabilidade. é isso aí. Boa sorte aos dois e Obrigado. noticiaremos, né, Renata? Com Quem será o certeza. vencedor aí, né? Espero que os vereadores que estejam ouvindo entenderam a minha proposta. Não é algo exorbitante, não é algo para ofender o legislativo, para brigar com o prefeito, até porque eu já fui presidente e não fiz. E o Lemão foi junto comigo e ele sabe muito bem disso. Não é para isso. É para cuidar dos vereadores, cuidar do legislativo e fazer com que a Câmara Municipal seja novamente, apareça novamente como uma das melhores câmaras da região. Porque esses dias foi publicada aí uma pesquisa em que a Câmara está mal avaliada em todos os quesitos. Então, isso me deixa muito triste, porque nós trabalhamos muito, tanto eu como o Lemão, como qualquer vereador que está lá. Inclusive, parabenizei o doutor Rafael, não quero fazer injustiça, parabenizar a todos, porque trabalham muito, inclusive aqueles que têm 2 ocupações. Obrigada, Se viram pastor. nos 30. Os médicos da cidade, né? Só para terminar. E suas palavras finais, Lemão, pra gente ir Lembrando embora. que uma época de mudança, né? O pastor Newton já esteve na presidência e agora vamos fazer uma mudança e quero mandar um abraço para todos os vereadores, para as pessoas que estão comprometidas com o projeto Uma Nova Câmara e que tanto um quanto o outro que ganhe seja o melhor para a cidade. Tenho uma consideração grande pelo pastor Newton, ele sabe disso, nós somos amigos. Estamos agora apenas num embate diferente. Embate mas interno. continuamos sendo amigos, temos o mesmo propósito, a mesma visão. Obrigada, Um abraço Lemão. a todos. Só lembrando, né, Nani, que amanhã tem um evento muito bacana Sim, na Câmara Renata, de tem um Limeira. serviço aí pra gente passar, né? É um evento da Escola Legislativa, né, da Câmara de Limeira. Acontece amanhã o Fórum Legislativo na Sociedade Moderna. Palestras com nomes muito importantes. Vale a pena no participar, Brasil. gente. Vale a pena. Você que sempre cobra a mudança na política, como fiscalizar o vereador, como fiscalizar outros representantes. É uma ótima oportunidade para você que pode, porque vai ser durante o dia, né? Começa às 9 horas da manhã na Câmara Municipal de Limeira. Pablo,
Boa Até noite, a próxima. Nani. Obrigado pelo convite. Obrigada, viu, Pablo? Um abraço para os ouvintes. Espero ter contribuído com as coisas que eu falei aqui, né? As curiosidades aí que também existe, que a maioria das pessoas não sabe, mas é importante a gente acompanhar o funcionamento do legislativo e a importância que ele tem e que reflete, né? Tudo que eles fazem reflete diretamente na vida de todos nós. Então, um abraço, boa noite a todos. Até a próxima. E muito obrigada por sua audiência. E lembrando que na semana que vem, Bastidores volta na próxima terça-feira, onde a gente vai discutir saúde. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.